Vamos à palavra do Senhor. Livro de Êxodo. Êxodo, capítulo de número 17. Glória a Jesus. Êxodo, capítulo 17. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 8. Você encontrou? Amém. Do 8 até o 13. Amaleque peleja contra os israelitas. Acompanhe então aí na sua versão. Está escrito assim, verso 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Amém? Amém. Tome seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre mãos que lutam, mãos que sustentam. Aleluia. A força da igreja na guerra espiritual. Meus amados, nós estamos vivendo tempos em que as pessoas entendem as nossas atitudes de uma forma distorcida. E isso não é algo de novo. A Bíblia fala que essas coisas aconteceriam. É verdade que a Bíblia nos diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. De modo que a percepção do cuidado que a gente demonstra, às vezes ela é entendida de uma forma distorcida, fora de foco. Um gesto de amparo, por exemplo, muitas vezes, ele pode ser interpretado como uma tentativa de controle. Está fazendo isso porque está querendo controlar. Às vezes uma intervenção amorosa que a gente tenha, a pessoa vê isso como uma perseguição. Mas há um perigo ainda maior, que é o fato de não querer reconhecermos as nossas próprias limitações, porque a gente toma isso como se fosse uma fraqueza. É diante desse cenário que a Bíblia oferece essa cena aqui de Êxodo, no segundo livro da Bíblia. É uma cena curta, porém de um significado muito profundo e revelador. Se você fizer um exercício de memória comigo, você vai lembrar que Israel havia acabado de ser liberto da escravidão. Numa linguagem popular, poderia-se dizer que Israel ainda estava ali com cheiro de deserto. Ainda não tinha um exército montado, muito menos um exército treinado. Aquelas mães carregando os seus filhos tinham no olhar o olhar da desconfiança, da insegurança. Estamos aqui caminhando debaixo desse sol escaldante, sem saber o que poderia surgir de surpresa. De forma que Israel naquele momento era essa nação frágil,
caminhando passo a passo ali sobre a areia. E é então que surge este inimigo chamado Amaleque. Amaleque, se você olhar lá no capítulo 36 de Gênesis, você verá que ele é descendente de Esaú. Lembram dos dois irmãos, Esaú e Jacó? E ali, Esaú também tem a sua descendência. Israel viria de Jacó, mas Esaú, seu irmão, também teve a sua prole. E dali surge Amaleque. E Amaleque se torna inimigo de Israel. E o livro nos fala que ele era um praticante de atrocidades. Curiosamente, a Bíblia nos fala que eles eram predadores de gente cansada, de gente vulnerável. Naqueles programas que tem na TV, que falam lá do National Geographic e outros, eles falam que os animais que são mais atacados na savana são os filhotinhos, porque são fracos, são ali ainda descuidados, não têm aquela vivência. Ou, em contrapartida, aqueles que já estão mais idosos, adoecidos, vulneráveis. De forma que Amaleque é esse tipo de predador. Ele não avisava que ia lutar. Ele não esperava você se preparar. Muitas das vezes ele atacava pelas costas, sempre mirando os fracos, os exaustos, aqueles que ficavam para trás. Se você fechasse os olhos naquela época, você poderia sentir o tremor do chão, antes de ver a poeira levantar lá no fundo. Era isso. O exército amalequita vindo lá ao longe. Antes de levantar a poeira, você já sentia o chão tremer por causa da sua marcha. Portanto, o que tinha ali diante de Israel era isso. Essa perspectiva de medo, essa perspectiva de temor, essa perspectiva de quem poderia ouvir a frase: você não vai sobreviver. De modo que as notícias que vêm nos jornais tentam nos iludir, tentam passar a ideia que está tudo bem, está tudo na bonança, que agora vai sobrar dinheiro, porque nós não seremos taxados por esse ou por aquele imposto. E isso é um grande risco, como eu falo, porque todas as vezes que isso acontece, é muito fácil a gente se afastar da presença do Senhor. Infelizmente, há crentes que só ficam na presença de Deus se a coisa está difícil, se a vida ali está praticamente do avesso. Quando ele experimenta uma bonança, ele não tem maturidade para entender: Deus está me abençoando, eu vou continuar na presença dele, eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando, eu vou continuar me consagrando. De modo que a prosperidade, a bonança, elas são um risco na vida do crente imaturo. Israel estava nesse momento, mas um momento que o colocava ali em necessidade de buscar a presença do Senhor. O risco de muitos deles sequer verem o pôr do sol depois de passarem por essa batalha, os colocava em pé de disposição para buscar a face do Senhor. E é justamente nesse cenário de ameaça iminente, que era lá e que é para nós hoje, porque a ameaça ela não vem escancarada, muitas vezes ela vem escondida, amenizada. O inimigo vem com um sapatinho de algodão, pisando entre cristais, para não fazer barulho e não chamar a nossa atenção, para nos iludir e nos pegar desapercebidos e despercebidos. Ali estava chegando os amalequitas, gritos de guerra no ar, levantando poeira, ecoando medo e desespero naquele deserto. Na veia do povo, além de sangue, corria também o pavor. Todavia, é aí que Deus está levantando essa cena extraordinária.
Quem estava lá no campo de batalha não viu, mas eu e você, quase 6.000 anos depois, estamos aqui assistindo de camarote, tendo essa visão panorâmica de tudo que aconteceu nessa passagem de poucos versículos. As mãos de Moisés se cansam, suas mãos pesam, a sua força diminui, é o seu corpo revelando limites. O seu coração dedicado à obra não consegue superar. O coração e a mente do servo dedicado teima, não, eu quero, eu posso, eu preciso fazer, e o corpo estava dizendo o contrário. Mas é justamente nesse momento que a intervenção divina, aleluia, ela se manifesta de forma mais clara. Glória a Jesus. Não apesar da fraqueza de Moisés, mas se manifesta no meio da fraqueza de Moisés. Portanto, se você está fraco, se você está fraco, se você está chegando a esse final de ano dizendo, puxa vida, todos esses meses passaram e eu nada consegui produzir, saiba que Deus está com você e vai atuar no meio da sua limitação, no meio da sua fraqueza, no meio daquilo que você acha que não pode superar. Deus entra com providência nessa noite, em nome de Jesus. A Bíblia não está apresentando Moisés como um herói incansável. Não, era de carne e osso como eu e você. Tinha as mesmas limitações. Era um líder profundamente humano. Estava sujeito às mesmas fronteiras que nós passamos no nosso dia. Cansados, veio uma virose, nos derruba, nos gripa, nos coloca em estado febril. Assim também eles passavam naquela época. Todavia, o cansaço de Moisés não diminuiu a sua autoridade, ao contrário, ele revelou a sua humanidade e abriu espaço para que a obra de Deus fosse compartilhada. Nenhum de nós aqui vamos fazer a obra do Senhor sozinho. Eu, lá no trabalho, não consigo fazer a obra de Deus sozinho. Há mais servos e servas do Senhor lá. Aleluia. Nós temos um profissional de segurança lá que também age, intercede naquele lugar, assim como eu estou pedindo aos irmãos aqui nessa noite, intercedam, porque o inimigo é astuto e está ali devagarzinho colocando os seus tentáculos. Então, meus irmãos, esse episódio de Êxodo 17, ele não é simplesmente um relato histórico, mas ele é um espelho de muitas vidas aqui nessa noite. Às vezes a igreja inteira está sendo refletida por esta passagem que estamos trabalhando. Mas ele vem nos lembrar que a obra do Senhor, ela se realiza exatamente no meio dessas decisões. Às vezes algumas são visíveis, outras são invisíveis, mas o Senhor está agindo em todas elas. Aleluia. É no campo de batalha, é na frente do trabalho, mas é também nos bastidores, na intercessão, aonde ninguém vê, mas Deus contempla. Aleluia. Mas vem mostrar também que, assim como acontece na vida desse líder Moisés, que a liderança, ela não é sinônimo de infalibilidade. Somos homens, somos de carne, temos um tempo de validade. Quizá a gente aproveite o nosso tempo de vida para realizarmos com denodo a obra do Senhor, com perseverança. Então aqui alguns termos e alguns tópicos espirituais começam a ganhar corpo, começam a se destacar. Porque às vezes é preciso fazer certa oposição, mas nem toda oposição é perseguição. Às vezes é Deus enviando ajuda. Aleluia.
mas o nosso coração, acostumado a fazer a obra, não entende que o corpo está limitado. Nem todo cansaço é derrota, nem toda enfermidade é pecado. Mas às vezes é o sinal de que precisamos, a exemplo de Moisés, ser sustentados. Nem toda intervenção é intromissão. Às vezes é proteção divina, disfarçada das mãos que querem sustentar. Aleluia. Nem todo apoio é uma ameaça à autoridade. A autoridade é dada por Deus. E a Bíblia nos fala que o dom e a vocação do Senhor, eles são sem arrependimento. Deus não revoga a chamada. Deus não revoga o seu ministério. Aleluia. Mas isso vai mostrar também para nós que nem toda pausa, às vezes necessária, ela é rendição. Não, pelo contrário, às vezes é a estratégia de Deus para manter a igreja rumo à vitória. Às vezes uma pausa é necessária para que Deus de fato efetive a cura, para que Deus entre com providência de fato. Aleluia. E diga: eu vou te usar em outra área, Glória a Jesus. eu vou te usar em outro segmento. Assim como nós vemos nesta história, um estava lá na frente de batalha, manejando espada, enquanto outros estavam nos bastidores, erguendo as mãos para o céu, intercedendo pelo povo. Aleluia. Portanto, à luz dessa passagem, eu queria extrair e trabalhar com vocês 3 posicionamentos, 3 verdades essenciais para a vida cristã de cada um de nós. Primeiro, que Deus usa aqueles que avançam com coragem. Josué estava no campo, Josué era jovem, Josué estava no vigor da idade. Mas em segundo lugar, até os servos mais fiéis e experientes se cansam. E cansar não é fracasso. É Moisés lá no monte. Lá jovem no deserto, fez até coisa errada diante de Deus. Agora está lá, não consegue ir para o campo de batalha, não consegue estar à frente da obra, que demanda esforço, que demanda outras necessidades, mas isso não dispensa dele estar intercedendo por quem está na frente. Aleluia. Assim, nós temos também um terceiro ponto, que é exatamente o apoio fraterno. O apoio fraterno não é usurpar o lugar de ninguém, mas é apoiar para preservar a missão. Não é usurpar a autoridade, não é pegar o lugar. E aqui estão Arão e Hur ao lado de Moisés. Então, com essas 3 linhas, eu queria te convidar então para entendermos esse ensino divino contido nesse encontro entre o cansaço, o combate e o cuidado. Então, olha aí na Bíblia novamente comigo. Nós vamos começar falando sobre Josué no vale. Cada lugar importa para a vitória da igreja. Aleluia. A primeira verdade que o texto nos apresenta é que Deus opera através de papéis distintos. Nem todo mundo precisa estar no mesmo lugar o tempo todo. Aleluia. Nós estamos na igreja, aceitamos a Jesus, vamos recebendo e aprendendo os primeiros rudimentos. É o auxiliar de escala, é o auxiliar de trabalho, é a separação ao diaconato, ao presbitério, e vamos adquirindo experiência. É o chamado ao pastorado. Mas cada um ali tem um lugar. Há pessoas que passarão a sua vida como porteiros da igreja e serão excelentes porteiros. E quantos vêm à igreja e são recebidos por aquela primeira impressão que o porteiro lhes passa. Verdade. E isso faz toda a diferença. Aleluia. São papéis
diferentes, porém igualmente necessários e ainda mais do que isso, profundamente interligados. Josué não estava no monte, não orava como Moisés, não sustentava como Arão e como Hur, mas a presença de Josué no vale era tão essencial quanto a intercessão no topo da montanha. Deus usa cada um de nós onde Ele tem colocado. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. O texto, então, está nos mostrando que o reino de Deus, ele avança quando cada pessoa ocupa um lugar designado por Deus. Se Deus falar, agora é hora de você estar em outro lugar, cabe-nos obedecer. Quando ninguém tenta fazer a obra sozinho, o reino avança. A obra do Senhor, ela precisa ser compartilhada. Aleluia. Ela avança quando entendemos que a vitória não pertence a indivíduos isolados, mas ela pertence ao corpo que Glória a Deus, trabalha aleluia. em unidade. Glória a Deus. Não existe posição menor no plano divino, existe propósito, lembre-se. Aleluia. Deus mesmo distribui funções diferentes, só que todas se conectam. Olha, por exemplo, Josué, ele lutava no chão e Moisés clamava no alto. Ninguém estava vendo Moisés lá no alto morro. Josué estava ali no calor da batalha, comendo poeira, espada em riste, mas lá no alto da montanha tinha alguém clamando pelo Senhor, clamando pela vitória do seu filho. Aleluia. Note você que são papéis completamente distintos, mas estrategicamente entrelaçados. Aleluia. Essa dinâmica também vai aparecer com Moisés e Jetro, o sogro dele. No capítulo mais adiante, no 18, vem essa história. Moisés outra vez tentava carregar tudo sozinho, mas Jetro mostrou que a liderança só floresce quando as responsabilidades são distribuídas de forma sábia. Aleluia. E aí, cada juiz que Moisés escolhe não fazia o que ele fazia no monte, mas sem eles a obra do Senhor não aconteceria. Outro exemplo é a construção do tabernáculo, ainda nesse mesmo livro, no capítulo 31. Ali há outros 3 personagens, Bezaleel e Aholiabe. Eles não eram sacerdotes, não eram guerreiros, não eram líderes. A Bíblia diz que eles eram artesãos. Esse era o talento deles. Mas Deus os encheu do Espírito Santo para que a sua habilidade sustentasse o culto de Israel. Aleluia. Seu papel não era visível como o de Josué, nem ali como o de Moisés, mas era indispensável. Glória a Jesus. O que o Senhor está dizendo para você que nesse ano de 2025, o seu papel, a sua atividade foi indispensável para o desenvolvimento do reino dele. Glória a Jesus. O homem pode não ter te visto, mas Deus viu e anotou tudo que você fez em prol da sua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Assim nós aprendemos que a obra do Senhor, ela exige diversidade de funções, diversidade de posições, e às vezes vai chegar um momento em que nós precisamos deixar de ocupar uma delas e passaremos a ocupar outras. Mas exige também a humildade para reconhecer a importância de cada um. Quem é mudado de posição, quem é mudado de cargo, não está sendo diminuído. Pelo contrário, continua sendo honrado pelo Senhor. Aleluia. Mas ainda há outro argumento que eu queria trazer para os irmãos, que estar no vale como Josué não é estar abaixo. É cumprir a parte que torna a vitória possível. Alguém precisava estar lá na linha de frente. Alguém precisava estar lá, sujando os pés de poeira.
Josué não precisava estar no monte para ter valor, ele precisava estar onde Deus o colocou. Glória a Jesus. Onde Deus te colocar, aceite a vontade do Senhor para a sua vida. Aleluia. E você será abençoado e abençoará outras vidas também. Glória a Jesus. Veja você a história de Neemias, no capítulo 4. Ele divide o povo. Ele fala, vocês vão estar com uma colher de pedreiro aqui, usando uma linguagem dos nossos dias. Colher de pedreiro numa mão e a arma na outra. É levando a construção adiante e olho aberto, tomando conta. Aleluia. E outra estratégia, ele literalmente dividia. Enquanto um constrói, o outro toma conta. Era o turno de revezamento. Glórias ao teu nome. Alguns seguravam espada, outros assentavam as pedras. Uns vigiavam, outros edificavam. Cada posição, embora diferente, foi crucial para que os muros fossem concluídos. A sua posição é essencial. O que Deus deu para você fazer, Ele não quer que outro faça, Ele confiou essa tarefa a você. Mas no final nós vamos ver os muros concluídos, isto é, o reino de Deus avançando sobre esta terra. Aleluia. Nós vamos ver isso acontecer de novo agora, Neemias se juntando a Esdras, no capítulo 8. Enquanto Neemias trata da parte física, da restauração dos muros, das muralhas, das portas da cidade, Esdras entra com a organização, com o governo, e então ele lidera a interpretação da palavra de Deus. Era a tarefa física, a tarefa material, aliada à tarefa espiritual, do ensino da palavra e da oração, a consagração ao Senhor. São esses dois trilhos. Aleluia. Eu tive um sonho em que eu via uma ponte ferroviária. Essa ponte ela existe e ela está lá de pé até hoje, na descida para Santos. E ela fazia parte de um sistema muito revolucionário para a época, chamado sistema funicular, em que as cargas que chegavam no navio subiam de trem, mas a inclinação da serra não permitia a Maria Fumaça simplesmente subir ali com a sua própria tração. E os ingleses vieram e inventaram um sistema de cabo de aço. E enquanto um trem descia, o outro subia. Então era um sistema de contrapeso. E ali existiam patamares com máquinas também a vapor. E isso foi um grande diferencial. Que tudo que chegava de importado pelos navios subia a serra e fez São Paulo se tornar essa pujança que é hoje. E ela funcionou ali até meados da década de 1980. Essa ponte está de pé lá até hoje, alguns pedaços já caindo. E ali eu via, eu e a Ashley passando por cima dessa ponte, aquela visão maravilhosa lá de baixo. São mais de 60 metros de altura, cerca de 100 metros de comprimento, sem coluna, é de ponta a ponta. Uma tecnologia estupenda que foi construída nos anos 1800 e que funcionou até a década de 1980. De modo que ali eu via a gente andando por aquela ponte numa certa velocidade, mas isso enquanto nós colocávamos os pés nos dois trilhos. E não era algo muito simples. Imagine você ter que andar com os pés nos dois trilhos. Não é algo muito confortável. De modo que a tentação era que a gente andasse num trilho só. Parecia que ia mais rápido, mas ilusoriamente a gente andava mais devagar. E o pastor Sérgio chegava e dizia: põe o pé nos dois trilhos, põe o pé nos dois trilhos. E quando nós colocávamos os pés nos dois trilhos, a caminhada ficava mais rápida, mais fluida. Põe o pé nos dois trilhos. Os dois trilhos da consagração, do estudo da palavra, da oração, do estudo da palavra. Glória a Deus. Aleluia. De modo que eu não sei o que Deus quer dizer com isso,
Mas a igreja anda mais rápido quando está alinhada na consagração e na palavra do Senhor. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. Se Deus tem um ministério de aconselhamento ao pastor Sérgio, louvado seja o nome do Senhor. É bênção de Deus para as nossas vidas. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aqui então a gente vê a função de Neemias e de Esdras se completando. Apesar de totalmente diferentes, mas uma complementava a outra. Restauração espiritual, restauração social na cidade de Jerusalém. Só aconteceu porque os dois cumpriram os seus papéis sem competir entre si, sem se sobrepor um ao outro, mas ambos obedecendo a palavra do Senhor, Aleluia. ambos obedecendo a vontade de Deus e fazendo a parte que lhes foi confiada. Glória a Jesus. Então, assim como Josué, como Neemias, como Esdras, como Bezaleel e tantos outros, nós descobrimos que a vitória de Deus para a sua igreja, ela é construída por mãos diferentes, em lugares diferentes, mas conectadas por um mesmo propósito. Glória a Jesus. Amém, Jesus. Todos nós aqui, um diferente do outro. Deus não tem forma. Deus não está produzindo seres humanos em série. Cada um é diferente, cada um com a sua personalidade, cada um com a sua limitação, mas aleluia, todos conectados debaixo da vontade de Deus no mesmo propósito. Então, meus amados, a história de Josué no vale nos lembra que nós precisamos estar não em todas as frentes, mas naquela que aquele momento da nossa vida Deus nos confiou. Basta você estar onde Deus te colocou no momento da sua vida. No dia a dia não é diferente. Enquanto alguns lutam no hospital, outros estão intercedendo em casa. Nós fizemos isso aqui nessa noite. Enquanto uns conduzem reuniões, outros estão sustentando nos bastidores. Enquanto alguns têm que aparecer não por vontade própria, não por vaidade, mas porque estão ali, são aqueles designados para essa tarefa, outros seguram aquilo que ninguém vê. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Mas todas e todos são essenciais. A vitória não é fruto de um herói solitário. A vitória nasce quando cada um assume o seu posto Amém, com fidelidade. glória a Deus. Por isso, guarde com você essas verdades. Quando você faz a sua parte, o céu faz a parte dele. A posição que Deus lhe deu não é pequena, ela é estratégica. Ai, ninguém me vê. Ai, o meu cargo é assim, eu estou aqui há tantos anos. A estratégia de Deus para o crescimento do reino dele. Aleluia. Glória a Deus. Josué estava lá no vale. Talvez o vale que você esteja hoje pode ser exatamente o lugar onde Deus planejou sua contribuição mais preciosa para o avanço da obra. Não importa se os seus atos são vistos, importa que eles são necessários. Glória a Deus. A vitória nunca é construída por um só. Ela é tecida por muitos em uma só fé. Todos nós aqui, e a fé é uma só, e a obra avança. Quando você permanece firme no seu lugar, Deus permanece firme no lugar dele e faz a parte dele. Glória a Deus. Aleluia. Assim como Josué venceu Amaleque, obedecendo no vale, você também verá vitórias quando continuar caminhando naquilo em que foi confiado. Mesmo que o monte esteja distante, mesmo que você não veja tudo, porque Moisés estava lá, talvez tivesse uma visão privilegiada, mesmo que pareça que a sua função é simples, mas lembre-se que o reino de Deus, lá nenhuma função é pequena demais quando cumpre um propósito eterno. Glória a Jesus. Mas há um segundo ponto que eu quero trabalhar com os irmãos. Josué estava no vale, enquanto lá no monte
estava Moisés. E isso vai mostrar para a gente que até os servos mais fiéis, mais experientes, ele tem limitação. Eu sou o mais experiente de todos. Vocês lembram da ilustração da mosca que caiu no copo de leite? E ela caiu ali, tentava sair, se debatia. Só que naquele leite ela se debateu tanto que o lugar que ela estava ali formou uma nata, formou uma película. E ela conseguiu repousar em cima daquela película. E ali ajeitar as suas asas, esperar que elas secassem e levantou voo. Só que lá na frente ela cai de novo dentro de outro líquido. E ali começa a se bater e fala assim: o que eu vou tirar de letra? Porque lá naquela vez eu me debati, formou nata, aqui também. E ela vai se debatendo. E nisso ela escuta uma voz: ei, olha aqui. Fala: não, calma aí, que eu já sei o caminho. Eu já tenho experiência. E se debatia. E a nata não se formava. E nunca iria se formar. Porque dessa vez não era um copo de leite, era um copo de suco. E ali as suas forças se esvaiam e ela então sucumbe. E na beirada do copo tinha uma amiguinha dela. E ela só queria apontar: ele, eu estava te chamando, tem um canudo ali. E era só ela ir até o canudo. De modo que a gente acha que a nossa experiência é tudo, que a nossa experiência vai nos safar de tudo. Nenhum de nós está pronto. Nós não estamos prontos, precisamos uns dos outros. Aleluia. E essa é a segunda verdade que o texto de Êxodo 17 nos apresenta. A obra de Deus, ela não exige super-heróis, mas ela exige exatamente servos humanos. Aleluia. Isso significa que até os experientes, os maduros, os espiritualmente fortes vão enfrentar esse cansaço, vão enfrentar essa limitação. Moisés, naquele momento da sua vida, estava no lugar certo, fazendo o que Deus tinha mandado, exercendo autoridade, intercedendo, fazendo a sua tarefa com fidelidade, mas mesmo assim as suas mãos pesadas. Somos limitados, não somos indestrutíveis. O texto ele não romantiza a liderança, ele não traz ela com cores lindas, pelo contrário, ele a humaniza. Aleluia. Ele revela: Moisés, você é fraco. Todavia, esse cansaço de Moisés, essa sua limitação, ela não anula a sua autoridade. A limitação de qualquer um de nós aqui não vai anular aquilo que Deus tem planejado para nós. Não vai anular o nosso chamado para Ele. Amém. Não vai diminuir o nosso chamado, aleluias. Glória a Deus. Não vai tornar você menos útil obedecer à voz do Senhor. Aleluia. Mas esse cansaço, essa limitação apenas revela aquilo que Deus sempre soube, até os servos mais fiéis, que têm tempo de igreja, que têm toda a experiência, até esses têm limites. Aleluia. E é justamente nesse ponto que o cuidado divino é manifestado. Há momentos em que simplesmente nós não temos condições físicas de ir. E a gente quer teimar, a gente quer insistir. Às vezes é a limitação emocional, às vezes é a limitação até espiritual. Moisés não tinha condições de estar no vale. E alguns de nós vai chegar um momento em que não teremos condições de estar no vale, de estar à frente, de estar como uma bucha de canhão ali, enfrentando como se fosse o escudo que recebe os primeiros impactos. Às vezes nós não temos condições de estar enfrentando a batalha campal. Os obreiros novos têm. E o Senhor quer contar conosco sempre no campo de batalha espiritual.
Aleluia. Isso não significa fraqueza. O texto está dizendo para eles, não significa que nós estejamos abandonando a missão, que nós estejamos aqui manifestando perda de utilidade. Significa apenas uma mudança de estação, Aleluia. mudança de posição, mudança de estratégia. Moisés, já idoso, desgastado, não poderia acompanhar Josué de jeito nenhum no ritmo da guerra. Era outra história, era outra realidade, era outra dinâmica. Braços agora lentos, pernas que já não tinham o mesmo vigor na época do Egito. Sua força não era mais a de soldado de batalha no campo, mas nada impediria de ser um soldado da batalha espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. O mais importante aqui é que Deus não o descartou. Você está cansado, Moisés? Você não serve mais? Não. Deus dizia para ele, eu vou te usar de outra forma. Aleluia. Deus não descarta ninguém do seu reino. Pelo contrário, Deus, ele te reposiciona. Glória a Jesus. Enquanto Josué golpeava inimigos visíveis lá no campo, lá no vale, Moisés lutava contra inimigos invisíveis. Essa é a nossa batalha. Nossa luta, irmã Sandra, não é contra a carne e sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. E nós precisamos estar atentos a isso. O vale exigia a espada, aleluia, mas o monte exigia joelho no chão, exigia a mão erguida, aleluia, exigia persistência na oração. O vale pedia músculo, aleluia, o monte pedia fé. Se Moisés não tinha mais músculo, ele tinha a fé necessária para ajudar a sustentar a obra do Senhor na oração. O texto, ele vai revelar ainda algo extraordinário. A vitória não veio apenas pela espada de Josué lá embaixo, mas vem das mãos erguidas de Moisés também. Ou seja, nem toda a batalha da igreja é vencida no campo físico. Algumas são vencidas por aqueles que oram, enquanto outros avançam. Assim como Moisés, Deus às vezes nos chama para esse outro tipo de batalha. A batalha silenciosa, a batalha invisível, a batalha intercessória. De modo que o culto que nós fazemos aqui na sexta-feira, o círculo de oração, tem essa perspectiva. Muitas das vezes é ocupado até demais com cânticos, louvores e palavra, quando deveria ser mais ocupado com oração, com clamor, com o joelho no chão. Então, nesses momentos, estar no vale não significa demissão, não significa ser rebaixado, aleluias, é direção divina. Não é exclusão, é designação. Não é incapacidade, é reposicionamento. É um papel tão importante quanto o de quem está no combate direto. No reino de Deus não importa onde você esteja posicionado, importa que você esteja alinhado com o que Deus quer fazer por meio de você. Aleluia. O cansaço, ele não invalida a missão. Apenas revela que eu e você, nós somos chamados a caminhar não sozinhos, mas acompanhados. Há alguns monges que levam uma vida de completa de completo isolamento. Eles chegam de barco até o sopé de um penhasco e ali sobem por cordas. O acesso lá é quase que inalcançável. Uma vez que está lá em cima, é separação do mundo. Só que não foi isso o chamado que Deus fez para a sua igreja. Deus nos chamou, nos capacitou para nós irmos lá. A Bíblia é clara: as portas do inferno não prevalecerão
contra a igreja do Senhor. Glória a Deus. Se são as portas do inferno, porque a igreja tem que ir lá, bater na porta. Ei, você, Jesus te ama, abandone as drogas. Ei, você, Jesus te ama, abandone o caminho errado. Ei, você, Jesus te ama, abandone a idolatria. É a igreja que precisa sair na batalha campal. Moisés, ele sente o seu cansaço, ele sente a sua limitação. Ele não desce do monte, ou seja, ele não sai da igreja. Ele não abandona o seu chamado, mas ele aceita a nova posição que Deus lhe dá. Aleluia. Ele apenas naquele momento não consegue mais sustentar os seus braços sem ajuda. Às vezes esse momento chega na nossa vida. Isso mostra que a missão ela continua válida, mesmo quando o vigor diminui. A Escritura reforça essa verdade em muitas outras histórias. Olhe comigo. Elias teve uma experiência espetacular, praticamente sem medidas. Enfrenta ali um único profeta que enfrenta 450 de Baal. E Deus lhe dá uma vitória esmagadora. Deus responde com fogo do céu que lambe até a água em volta do altar. Glória a Deus, aleluia. Quebra as leis da física. Um profeta que estava ali num momento de glória, quem olhasse de fora talvez o reconhecesse um profeta poderoso, usado por Deus de forma extraordinária, mas que reconhece o seu limite e é ali tomado de um momento de depressão profunda e senta-se debaixo do zimbro e pede o fim da sua vida. O mais engraçado e o mais especial é que Deus não repreende, Deus não o manda embora, Deus não abre mão dele, pelo contrário, Deus o alimenta, o fortalece, Deus o restaura e Elias continua profeta, ele só precisava respirar. Aleluia. Talvez Deus esteja falando para você, respire, você vai continuar profeta, você vai continuar meu servo, você vai continuar com o meu chamado, mas permita que eu te restaure, permita que eu te alimente, permita que eu o cure. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ter uma pausa, sair de cena, não é vergonha para ninguém. Observe a história de Daniel. Ele surge jovem no início do livro que traz o seu nome, mas depois, curiosamente, ele desaparece da narrativa e ele só volta à cena décadas depois, já avançado em idade, já idoso, porém fiel, resiliente, constante. Aleluia. Porque o motivo da sua perseguição não é outro, senão que ele orava todos os dias, 3 vezes ao dia, de janela aberta, mostrando para aquele povo: eu sirvo um Deus que tudo pode. Eu não preciso estar diante dos holofotes, eu não preciso estar no outdoor, eu não preciso estar nas mídias, louvado seja o nome do Senhor. Eu posso estar nos bastidores, mas continuo fiel e buscando a presença desse Deus que tudo pode. Daniel não estava nos feitos militares, Daniel não estava nos grandes feitos daqueles reinos, aleluias, mas ele permanece fiel e firme, exatamente onde Deus o colocou, e a sua grande vitória vai aparecer na cova dos leões, aleluia. Glória a Deus. Poderoso é o teu nome, Jesus, aleluia. Deus coloca a pessoa num lugar e a pessoa não quer abrir mão, ou acha que aquilo vai ser vergonhoso, ou acha que aquilo vai ser uma confissão de limite, de incompetência, de incapacidade. Mas Deus está falando para a gente nessa noite, assim como Ele faz com Moisés, com Elias, com Daniel: o nosso cansaço não cancela o nosso chamado. Ele só mostra que precisamos de apoio para continuar. Glória a Deus. Mas ainda há um segundo ponto que eu quero trabalhar, que Deus não exige força ininterrupta.
Nenhum de nós aqui é um robô que trabalha 24 horas, que não fica doente, que não chega atrasado. Mas quando a nossa limitação chega, a nossa força sofre essa interrupção, Ele cria meios para que a fraqueza seja sustentada. Portanto, a beleza desse texto de Êxodo, ela não está apenas nas mãos levantadas, mas no fato de que Deus providenciou Arão e Hur antes que Moisés desmoronasse. Porque se ele estivesse ali só, querendo fazer tudo sozinho, ele sucumbiria. E o texto é claro: enquanto as suas mãos estavam erguidas, Israel prevalecia, mas ele não conseguia, abaixava as mãos, e quem prevalecia era Amaleque. De forma que Arão e Hur, que podem ser cada um de nós aqui nessa noite, ou talvez alguém que Deus ainda vá salvar, porque Ele tem seus planos e mistérios, e que nós não entendemos o agir e o atuar de Deus. O fato é que esses dois entram em cena antes que Moisés fosse levado a cabo. Deus sempre faz isso. Ele levanta pessoas, Ele levanta recursos, Ele levanta irmãos, Ele levanta ombros, e Ele providencia pausas que nos sustentam na hora certa. Quando Moisés aceita a ajuda de Jetro, ele estava exausto, sobrecarregado. Ele estava tentando conduzir o povo sozinho. E Jetro diz: o que você faz não é bom. Tu sozinho não podes fazê-lo. E Moisés não se ofende. Ele não vê ameaça nesse oferecimento de ajuda. Ele não vê ali que Jetro está querendo competir com ele. E ele aceita a ajuda. Ele entende que a ajuda não diminui a liderança. A ajuda aperfeiçoa a liderança. Aleluia. O Novo Testamento vai mostrar a mesma coisa. O apóstolo Paulo, no início da sua carreira, precisou fazer uma pausa. E a sua pausa, primeiro durou 3 anos. E depois, mais um outro tempo. E isso não tirou dele o título de apóstolo. Isso não anulou o seu chamado. Isso não cancelou o seu ministério. Tanto que ele vai se tornar esse gigante cujos escritos estão conosco até hoje. Paulo e Timóteo, lá na segunda carta que ele escreve para esse jovem, ele admite que ele precisava de ajuda, que ele precisava de consolo, que ele precisava de presença, que ele precisava de apoio. Esse gigante dos escritos, das cartas, dos ensinamentos, mostra para a gente que todos nós somos limitados. Paulo não ficou sendo menos apóstolo porque precisava de gente. E assim a gente aprende essa verdade preciosa. Deus não colocou Arão e Hur ao lado de Moisés porque ele era fraco demais, não, pelo contrário. Colocaram ele ali porque ele era humano. Aleluia. Porque ele era limitado, porque ele era de carne e osso. Esse texto, portanto, nos lembra que não é vergonha admitir limites, não é derrota acertar apoio, e não é fraqueza pedir que alguém segure as nossas mãos. Vergonha seria cair sozinho, mas aí está Deus enviando gente para te levantar, Deus enviando gente para te sustentar. Assim como aconteceu lá no monte, os milagres de Deus continuam acontecendo, exatamente quando nós reconhecemos que não fomos feitos para vencer sozinhos, nós precisamos de ajuda.
Aleluia. Mas eu quero ir para o terceiro ponto exatamente para falar desse apoio fraterno que preserva a missão. É o apoio que faz a igreja continuar avançando. É o apoio que leva a obra do Senhor adiante. Se você olhar no texto de novo, vai ver que ele mostra que, embora Deus tenha colocado Moisés no monte e Josué no vale, a vitória de Israel dependeu também desses dois personagens, de Arão e de Ur. A vitória da igreja aqui depende de alguns anônimos que estão sentados aí, porque oram, porque buscam, por intercedem. Aleluia. Foram homens que não receberam ordem para erguer a espada, que não receberam ordem para erguer cajado, que não receberam ordem para orar, que não tinham a visibilidade de Moisés, que não tinham nem a prontidão de Josué, mas tinham algo que valoriza profundamente a disposição de sustentar aquele que estava caindo. Não é caso de tomar o que não nos pertence. Aqui nós aprendemos que o reino de Deus não avança apenas por causa dos que lideram na linha de frente, mas avança também por causa dos que sustentam nos bastidores, impedindo que a obra pare na hora da fraqueza. A obra do Senhor sempre vai avançar. O que há de vir, virá, diz a Bíblia, mas a igreja, ela vai continuar avançando. Amém, Jesus. Glória a Deus. O verdadeiro apoio é aquele que honra a posição. Ele tem que carregar o peso. Arão e Ur, eles não assumem o posto de Moisés. Quando tentamos ajudar, não estamos aqui para assumir o posto de ninguém. Aleluia, é verdade. Não levantam o cajado no lugar dele, não decidem quem é que deveria liderar. Arão e Ur, eles reconhecem que a autoridade foi dada a Moisés, mas entende que o peso dessa autoridade pode ser compartilhado. Aleluia. Sim, glória a Deus. Eles não tocam no cetro, no cajado, mas tocam nos braços daquele líder. E é exatamente isso que ali o texto revela que salva Israel. Quando eles apoiam e mantêm o braço levantado. De modo que o texto está nos dizendo que o apoio bíblico, ele não é disputa de autoridade, ele protege a autoridade do líder. Aleluia. O apoio bíblico, ele não diminui o líder, ele o preserva. E a intenção desta igreja é exatamente preservar o anjo que Deus tem colocado neste lugar. Amém. Aleluia, Deus, amém. Se Deus fala para descansar, descanse. Se Deus fala para pausar, pause. Talvez seja o elemento que falte para a cura acontecer. Aleluias. Glória a Deus. Apoio bíblico não tenta tomar o lugar, mas segura o lugar para que o líder volte e encontre a igreja pujante, crescendo Aleluia. e avançando. O texto nos mostra que apoio sem submissão é uma rebeldia disfarçada, mas ao mesmo tempo mostra também que submissão sem apoio é omissão disfarçada. Portanto, tristes seríamos nós se estivéssemos inertes, calados, sem nada a dizer. Quando notícias gritam, quando sintomas são apresentados pelo povo, nós precisamos nos manifestar. Deus honra quem fortalece a liderança. E aqui nós queremos ser honrados por cumprir a vontade do Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vai acontecer novamente entre Josué com Moisés, no capítulo 24 deste livro, que serve a esse líder por décadas, sem disputar o trono, mas carregando o peso da missão. Aleluia. Glória a
Mais adiante vamos ver Jonatas com Davi. Jonatas tinha mais direitos humanos ao trono do que Davi. Contudo, ele reconhece e prefere sustentá-lo em vez de combatê-lo. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa missão e a nossa vontade. Para caminharmos para o final, o apoio fraterno, ele supre a fraqueza sem expor a ferida. Se tem algo para dizer, é no particular, é no secreto, é na rede social, no privado. Não é no microfone, não é escancarado, não é pelos campos, mas é de forma zelosa. E Deus conhece o nosso coração. Aleluia. Moisés estava cansado, isso era visível. Mas Arão e Ur não transformaram essa fraqueza simplesmente numa acusação, num apontar de dedo. Não tomaram a exaustão de Moisés, transformando-a num argumento, não usaram o desgaste do servo de Deus como uma justificativa para assumir o lugar, para assumir o trono, para assumir o controle. Não, pelo contrário, eles não dizem, se ele não aguenta, deixa que eu faço. Não, eles vêm e dizem silenciosamente, se ele não aguenta sozinho, nós o sustentamos. Aleluia. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa vontade. Tementes a Deus, queremos ver a obra do Senhor avançar e Glória a prosperar. Deus. Aleluia. Apoiar é isso. Apoiar é proteger a dignidade do líder, enquanto a gente carrega o fardo dele, sem vanglória, sem discurso, sem alarde. A vitória não veio porque Moisés ficou de pé sozinho. A vitória veio porque ele e mais 3 homens permaneceram lá, juntos. Continuemos juntos. Não nos separemos. Portanto, apoiar e fortalecer sem humilhar é ajudar a erguer sem expor. Onde há humildade compartilhada, Deus derrama a vitória de uma forma coletiva. Os 4 amigos do paralítico tiveram grande influência. Sustentaram aquele homem que não conseguia caminhar e o levaram até o milagre. Nós queremos juntos levar essa igreja ao milagre da multiplicação, ao milagre do crescimento. O Novo Testamento ainda nos traz o exemplo de Barnabé com Paulo. Quando todos duvidavam do novo convertido, Barnabé vai lá, não, Deus converteu ele realmente. Barnabé não acusa, Barnabé não concorre com ele. Barnabé, o texto vem trazendo o seu nome à frente, e Paulo vai se destacando. De repente o texto começa a dizer, não mais Barnabé e Paulo, mas agora Paulo e Barnabé. Esse é o mesmo homem que praticamente introduz Paulo no meio dos crentes, que agora é suplantado por ele, mas entendia que o melhor lugar para estar é aquele onde Deus nos coloca, é onde Deus quer contar com a nossa força. A igreja precisa de Arãos e Urs, pessoas que não competem, mas compartilham o peso, de crentes que não enfraquecem a liderança, mas a fortalecem com presença e com lealdade. São irmãos que não se ofendem quando não estão na linha de frente, porque sabem que apoiar também é missão. A igreja precisa de servos que entendam que a batalha espiritual exige mais ombros do que palcos. Batalha espiritual a gente faz no secreto. Culto público é aqui para todo mundo ver. Mas aquela batalha que realmente resolve a parada é lá no secreto do seu quarto. Aleluia. Amém, Jesus, eu creio. No lar, na igreja, no ministério, no trabalho, há momentos
em que alguém do seu lado está com as mãos pesadas e Deus chamou você para segurá-las. A vitória não é dos braços fortes, mas é dos braços sustentados. Cada um de nós nos sustentemos reciprocamente. Amém, meu Deus. Quem é do outro participa do milagre que Deus realiza através dele. Glória a Deus. A missão, ela continua porque alguns lutam, outros oram e outros sustentam. Mas Deus honra a todos. Amém. Glória a Deus. O fim do texto ainda vai nos lembrar uma verdade profunda. Não basta haver os Josués que lutam, não basta haver os Arões, os que sustentam. É preciso que Moisés aceite ser ajudado. O milagre não aconteceu enquanto ele insistia em levantar as mãos sozinho. Aconteceu quando ele permitiu que os outros segurassem o peso que ele já não conseguia carregar. Permita isso nessa noite. Há momentos em que Deus não quer que você lute no vale, mas que esteja no monte. Obedeça ao Senhor. Reconhecer limite não diminui a autoridade. Aceitar ajuda não reduz grandeza. Moisés continuou sendo o líder escolhido. Não porque era incansável, mas porque, cansado, limitado, ele permitiu ser sustentado. Assim também nós. A vitória que Deus planejou para a nossa vida, muitas vezes, passa pela humildade de admitir que precisamos de uma pausa, que precisamos ser sustentados, que precisamos de outras mãos levantando as nossas mãos. Que Deus abençoe. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia!